Voltamos com o podcast Conexão OAB. E sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar aqui. Estamos aqui recebendo 3 doutores, colegas advogados aqui da região do Salgueiro e fazem parte da Comissão de Prerrogativas. Eu estou aqui com o presidente, o Pereira Júnior, estou também com o doutor Ranieri e o doutor João Neto, que é o secretário, José Neto, que é o secretário da Comissão de Prerrogativas. Eu queria começar primeiro com o presidente. Seja bem-vindo. Olá, Explica aí para a gente como é que é isso tudo. Apresente sua comissão, que está sendo dirigida pelo senhor. O que é que ela representa e o que é essa Comissão de Prerrogativas aqui na OAB? Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Saudar aqui os novos colegas, doutor Ranieri, vice-presidente, doutor Zé Neto, nosso secretário. E falar de prerrogativa, antes de mais nada, a gente tem que informar a função, o papel do advogado na sociedade. Aqui, as pessoas que estão nos assistindo entendam e sabem qual é a função da nossa comissão. Então, falar sobre prerrogativa, a gente tem que falar sobre o advogado. E a gente pode ir até lá num artigo que é muito batido na Constituição Federal, que a gente fala sobre a questão do advogado, que ele é indispensável à administração da justiça. O 133 vai dizer isso, né? Então, assim, o meu pensamento, a minha opinião, para que haja justiça, tem que ter a presença do advogado. Com certeza. Com todo respeito ao juiz postulante e ao Sejus e os demais órgãos que funcionam sem a presença do advogado, mas é uma opinião pessoal. Para que se haja justiça, tem que ter a presença do advogado. Com certeza, né, Pereira? Doutora Gláucia, boa tarde, doutor Zé Neto, boa tarde, Pereira. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade que a OAB de Salgueiro, Concepção Nacional de Salgueiro, nos dá, né, nessa conexão OAB, que é de extrema importância para a advocacia, né? Falar sobre a advocacia é muito importante, expor a advocacia, né, os benefícios e a importância da advocacia para a sociedade é extremamente importante. E a prerrogativa, como o Pereira disse, né, ela vem para garantir que o advogado tenha exercício pleno da sua profissão. O advogado ele não pode ser impedido de exercer essa profissão, né? Se a advocacia é plena. Então, como o Pereira disse, a advocacia é indispensável à administração da justiça. Estamos nos 3 pilares da justiça, né? O judiciário, que é o judiciário, a magistratura, o Ministério Público, e a advocacia que compõe, né, esse triângulo que estão devem estar em total harmonia. É isso, né, Pereira? Exatamente. É importante frisar aqui também, doutora Gláucia, que prerrogativas, ela não é um privilégio para advogado, né? Não é. Prerrogativas, ela vem para dar garantia ao livre exercício profissional do advogado. A gente vê muitos advogados que chegam até nós nesse argumento de tomar a prerrogativa como privilégio, de achar que por conta dessa prerrogativa pode fazer o que lhe convier. E na realidade a gente sabe que não é bem isso. E muitas pessoas confundem a questão da ética profissional com a questão de prerrogativas, que a gente também pode esclarecer no dia de hoje. É isso, doutor Ranieri? Exato, doutor Zé Neto sabe muito bem disso. Boa tarde, doutores, doutora Gláucia, doutor Pereira Júnior, doutor Ranieri, ao qual cumprimento também todos os ouvintes. É justamente isso, para que haja realmente o cumprimento efetivo, né, dos deveres e garantias, né, da justiça, e também para zelar também, né, do cumprimento do direito, é importante a presença do advogado, né? Hoje a OAB ela tem um papel fundamental nisso, e o advogado, enquanto profissional que exerce, né, essas prerrogativas, ele está ali justamente para que possa resguardar o cumprimento do direito, né, propriamente dito. Isso mesmo. Veja só, eu estou com 11 anos já de advocacia. Já tem um tempinho e eu já me senti, assim, violada no meu direito de exercer a profissão. Várias vezes, mais de uma vez com certeza, mais de 2.
né? E algumas vezes eu me socorri ao AB, fui diretamente ao AB, peguei um auxílio lá, uma orientação, consegui resolver na conversa. Mas eu poderia muito bem ter acionado a comissão prerrogativa, ter ligado ali na hora. Doutora. E também eu queria deixar até a sugestão aqui, vamos divulgar seu telefone, doutores e a comissão. Tem muito colega aqui que às vezes não sabe que pode ligar. Estou numa emergência, estou numa urgência, me senti violada aqui. Estou sendo maltratada, não estou conseguindo exercer meu papel de advogado. Vou ligar para quem? Né? Aí, deixa Enquanto aí. a doutora ia falando, eu estava pensando aqui em duas situações, né? Primeiro aqui, quem nunca teve sua prerrogativa violada em ser destratado, né? Porque não está exercendo, né, doutor? Verdade. Na verdade, em ser desrespeitado e até mesmo algo mais grave que a gente tem por aí, como a gente já teve recentemente em relação à própria orientação de advogado em salas que tinham ambiente monitorado por câmeras. Então, a gente procura o máximo possível buscar a conciliação, como no caso da doutora, para depois a gente tomar medidas mais severas, né, que seria o caso de uma representação propriamente dita. E, segundo, né, a gente pode também colocar aqui à disposição tanto o contato pessoal, doutora, quanto o contato da própria prerrogativa, que existe um telefone, esse telefone foi doado pela OAB seccional, chegou até o OAB Salgueiro ano passado, né, e está à disposição também com números, inclusive sempre quando tem um evento ou outro, a gente divulga esse contato para que as pessoas, né, possam ter acesso à comissão de prerrogativa, tanto com acesso do telefone pessoal, quanto do acesso ao telefone da prerrogativas. Certo. Quando você falou, né, que já teve a sua prerrogativa violada, né, muitos colegas advogados também tiveram diversas repartições públicas. Né? A gente já teve que representar, né, algum colega em delegacia, em agência bancária, né? Teve que representar em delegacia de Polícia Federal. Então, a advocacia enfrenta muita dificuldade. Porque do outro lado vai ter um outro servidor que entende que o advogado está ali, mas ele não compreende a importância do advogado, de acompanhar o seu cliente, de orientar o seu cliente, né? De ter o seu direito, de ter entrevista com o seu cliente de forma reservada. Né? Tem pessoas, e a gente encontra em diversas repartições, né, que não respeitam. E aí onde entra a prerrogativa. A prerrogativa está lá para comprar essa briga do advogado, né? Comprar essa briga e se fazer valer o que diz a Constituição, o que diz o Estatuto da OAB. Né? Então a prerrogativa não é, como Pereira disse, apenas uma regalia, é um direito do advogado. Agora, o advogado também precisa entender e fazer valer a sua postura nos ambientes, né? Já aconteceu aqui de eu ser acionado, não estar na cidade, mas Pereira estava, o doutor Zé Neto estava, né? E a OAB subseccional de Salgueiro atende diversas outras cidades, né? Tem colega de Cadobó, tem colega de Belém, tem colega de Serrita, e a gente está aqui por todo tempo. Uma coisa que eu digo, doutor, é que nenhum advogado da nossa subseção vai estar desamparado por falta de assistência da prerrogativa. Nunca. Isso aqui é um compromisso nosso, né, como advogados ali que estamos aqui tomando a frente da comissão de prerrogativa, mas todas as vezes que fomos acionados, estávamos ali presentes para representar a classe, testemunhar o que estava acontecendo e levar à frente, né, o que dava para levar à frente. Agora, doutor Pereira, existe um ditado, né? Não um ditado, uma frasezinha que os clientes gostam de comentar, alguns clientes, né? Que é assim, na hora de fazer o contrato, tá todo mundo bem, todo mundo é amigo, mas na hora de pagar, aí fica complicado, né? Aí vem mãe, vem pai, vem filho, vem todo mundo, intriga do advogado, não atende mais o telefone. E outra coisa, na hora de pagar, o advogado comeu, o advogado ele não está recebendo ali pelo serviço prestado, ele comeu o dinheiro. Né? É desonesto. Não é para isso tudo que ele comprou. É tido como enganador, é tido como desonesto e como um profissional que não está ali para receber o dinheiro, está ali para comer o dinheiro. Então, aí complica, né? A pessoa já vai chegar num lugar e ter um acesso, por exemplo, nos bancos mesmo, e chegar lá já com um pensamento assim de um cliente e não ser bem tratado, bem recebido pelo bancário. Né? Aí fica complicado, né? Ser tratado de uma forma
totalmente contrária ao que a gente preza, ao nosso exercício, que é garantir os direitos. E quando o advogado se impõe, né, às vezes o pessoal acha até ruim quando o advogado diz, não, eu tenho, aqui está aqui meu documento, está aqui minha OAB, está aqui a procuração me dá poderes para resolver isso pelo cliente, e do outro lado, não pode. A senhora assinou realmente isso? Isso é demais para o advogado. Quer ver contrato, quer ver tudo. Até mais. Agora tem fé de ofício na julgada dos seus documentos, né? E é isso que a gente bate muito na tecla. Interessante aqui que eu estava lembrando de uma situação que ocorreu com um colega nosso, que foi até a agência acompanhando seu cliente para recebimento de honorários, e a gerência não permitiu a entrada do advogado, e o advogado foi lá de fora no sol, os três aguardando que o cliente fosse lá resolver essa situação para que pudesse sair e tivesse contato com o advogado. Então a gente vê uma grave violação de prerrogativa nessa situação. E automaticamente, junto com a comissão de previdência, que é representada por doutora Ângela, nós já acionamos o Ministério Público, o PROCON, aí fizemos todo esse trabalho para que a agência, né, tivesse a consciência da prerrogativa que o advogado tem de acompanhar o seu cliente, né, e até mesmo essa questão da própria dignidade do advogado, estar lá fora da agência, aguardando, né, no sol, escaldante daqui de Salveiro, aguardando para que seu cliente pudesse ser atendido dentro da agência e pudesse, né, ter ali o contato após resolver o problema dentro da agência. Isso. Atualmente a comissão ela conta com quantos integrantes? A comissão é formada eu acho que hoje a nossa comissão está bem representada. Não digo isso nem por mim, como eu falando, mas pelos nossos nobres colegas, aqui, doutor René, doutor Zeneto, mas temos também representante Serrita, doutora Soraya, temos representante doutor Rômulo de Belém de São Francisco, nós temos Cabrobona, também o representante, salvo engano, deixa eu só lembrar aqui o nome dele, que ele entrou recentemente na prerrogativa, mas... Já tá fechada a comissão. Já Temos. Doutor Tasso, desculpa, doutor Tasso, esqueci seu nome, que realmente aqui, quando a gente está aqui, a gente fica um pouco até realmente... O secretário, sobre a comissão já está fechada, né? São 7, né, integrantes, é isso? Isso, 7 integrantes. 7 integrantes, mas isso não impede que os colegas possam ajudar, né? Isso. A orientação do doutor Pereira sempre repassou para a gente, né, que aos jovens advogados que queiram e também aqueles que não têm uma comissão definida ainda e que quer estar atuando, né, que venha conhecer, né, principalmente a comissão de prerrogativa, que hoje, como a senhora colocou, a gente tem que zelar pela dignidade do advogado. Então, quanto maior for o número de membros, vai fortalecer ainda mais a nossa classe, né? Certeza, porque a gente tem que montar uma boa representatividade já para que as autoridades, na violação de prerrogativas, sinta a força que o OAB tem. Então, quanto mais integrantes, e aí fica aqui o convite, como o Zé Neto já propôs aí, para que as pessoas que queiram, o jovem advogado principalmente, e queiram integrar a nossa comissão, está feito o convite, está lançado aqui o convite, entre em contato conosco, diga que quer, como aconteceu o nosso colega de Cabral aqui, que recentemente integrou a nossa comissão, para que faça parte, né, para que nessa necessidade, como por exemplo, na cidade de Belém de São Francisco, tenha gente lá nos representando, que a gente sabe que tem um deslocamento, a gente tem nossos afazeres também, né, doutor Ranieri? E a necessidade de que tenha esse representante lá para que seja acionado e ele possa lá, né, nos representar com prerrogativa, representar o OAB, né, representar toda a nossa classe. Diante disso do que o senhor falou, o doutor falou, qual seria, assim, atualmente, o maior desafio dessa comissão? O maior desafio da comissão, eu acho que os colegas vão concordar, é porque nós temos uma enxurrada de reclamações que muitas vezes as pessoas confundem a questão de prerrogativa com a questão de ética do advogado. Então, muitas vezes o advogado entra em contato conosco, formando uma situação, e a gente visualiza que ali é mais uma questão de ética profissional. E a gente faz um encaminhamento para a doutora Amanda, que é a nossa presidente da comissão de ética, e em muitas situações o advogado ele não compreende isso e acha que é prerrogativa, quer insistir na questão de prerrogativas. E eu acho que alguns colegas que estão nos assistindo já passaram por essa situação, é por isso que eu digo, então represente, formalize e encaminhe para que a gente possa analisar com mais cautela, né, com mais cuidado, que aí eu sento com a doutora Amanda e a gente vai discutir com a comissão também,
principalmente, e a gente vai discutir se essa é uma questão ética, se é uma questão de prerrogativa, e assim definir e dar aí ofertar nesse procedimento a quem tem a atribuição de fato para poder resolver esse problema desse advogado. Pegando essa deixa, Glaucio, a prerrogativa, como o Pereira colocou, ela defende que o advogado possa exercer a sua profissão de forma plena. Como, por exemplo, o Estatuto da OAB diz que o advogado pode entrar e sair de qualquer local público, permanecer em pé ou sentado, ele não pode ser privado de exercer a advocacia, né? Ele não pode ser privado de reservar-se com seu cliente para que você possa ter uma entrevista reservada, como já aconteceu de advogado terem uma conversa com o cliente gravada. Isso é inadmissível, né? É uma clara violação da prerrogativa. O advogado tem que ter acesso, por exemplo, aos queridos colegas criminalistas, tem que ter acesso aos inquéritos de forma irrestrita, independente de procuração ou não, porque é um direito do advogado ter acesso ao cliente, ao que o seu cliente está sendo apresentado de imediato. Né? Isso é prerrogativa. O advogado tem que ter o direito de exercer em qualquer ambiente o interesse e defender o interesse do seu constituído. Então a prerrogativa é justamente isso. O que a gente busca é defender... A própria noticiar um crime, né? Eu já me deparei, muitos colegas tá acompanhando o cliente representando, às vezes vai até a delegacia para fazer a notícia de um fato e se depara com a negativa, não é isso, doutor Pereira? Isso, exatamente, já aconteceu. São situações que ocorrem, né? Vamos falar agora da área criminal, que é recorrente essas reclamações dos advogados. Quando o doutor Ranieri estava falando aqui, eu também estava lembrando aqui da questão do advogado que não consegue ter acesso ao depoimento da testemunha que foi ali, né? Testemunha de um flagrante, por exemplo. Então, muitas vezes tem esses empecilhos criados e o acesso direto ao seu cliente. Tem reclamações no sentido de que quando o advogado chega diante do flagrante, não tem acesso imediato, tem aquela burocracia de não, estamos terminando o procedimento, tem que finalizar para que você tenha contato com o seu cliente. Isso aqui é inadmissível, né? Então, inclusive, chega até a ser crime, né, como abuso de autoridade, e a gente tem que ter essa expertise para poder, primeiro, dialogar com a pessoa, com a autoridade ali que está conduzindo esse flagrante, para que não haja essa violação, porque dessa violação vai se gerar um crime, vai ser um abuso de autoridade. E outra situação também muito recorrente que acontece em relação à delegacia, essa questão que o doutor Neto bem colocou, a questão que o advogado vai com o seu cliente até a delegacia para poder gerar um boletim de ocorrência e muitas vezes é impedido ali pelo agente que não quer registrar o boletim de ocorrência por entender que aquilo ali não se trata, seja uma contravenção penal de um crime, que é inadmissível. Que seja feito o procedimento, né, que é de praxe, e que ali o delegado resolva se é caso de crime ou contravenção ou não. Isso deve decidir o delegado. Então essas pequenas coisas que ocorrem que eu estou relatando aqui, são coisas que são recorrentes no telefone, tanto meu particular quanto da OAB, que noticiam essas situações. E eu sempre digo, a prerrogativa está aqui para ouvir, mas a prerrogativa está aqui também para poder receber as representações. Porque, doutora, muitas situações ocorrem que a pessoa chega, né, a pessoa que eu falo, o advogado, eles nos procuram, eles relatam a violação da prerrogativa, mas em muitas situações eles não representam. Ele desiste e acha que a OAB vai resolver. E eu digo aqui, ainda quem está nos assistindo, que não vai, tem que representar. Porque como é que eu vou ter essa garantia de que o advogado de fato está reclamando de uma violação de prerrogativa, né? Como é que eu vou chegar a um delegado, a um juiz, a um promotor de justiça? Só questões de que ouvi falar, de que me disseram, não tem. Então tem que ter a representação formalizada. Por isso a gente insiste nisso, que representem, mandem a representação para o e-mail da OAB, né? E para que a gente possa tomar as providências em relação a isso. Se for o caso, encaminhar até a própria seccional para que tome medidas mais fortes, como o caso do desagravo, e é isso. Eu justamente perguntava, doutor, a questão do desagravo. Eu já participei, né, já estive presente em um desagravo, e eu queria que o senhor explicasse aí, justamente
na jovem advocacia, como é que funciona, como é que chega num desagravo, o que é que acontece que pode chegar e ser já num desagravo. O desagravo a gente tem com uma violação de prerrogativa mais grave, né? É feita uma votação em âmbito de seccional para que haja esse desagravo. O desagravo é a manifestação da OAB em relação a essa violação, né? Que é reunido em data e hora certa para que haja essa manifestação, para que as autoridades entendam que de fato existe uma representatividade, existe ali pessoas que compartilham da mesma dor, do mesmo sentimento em relação à violação de prerrogativa e principalmente, doutora, mostrar, né, para a sociedade em geral que a violação de prerrogativa ela não oferece só o direito àquele cliente que utiliza do advogado como a sua voz, como o seu ouvido, com seus com seu procedimento, mas representa toda uma violação à sociedade em geral. Sim. E é isso. Aí assim, a gente se preocupa com essa questão da violação justamente por conta que quando viola um direito, quando viola uma prerrogativa do advogado, está violando a prerrogativa de toda a sociedade em geral. Aí é encaminhado para Recife esse procedimento que a gente instaura aqui em âmbito de subseção e lá eles tomam as providências para saber se é caso de desagravo ou não. Exatamente. Aí conta com a participação do pessoal. Isso, é notificado, né, a pessoa, inclusive até a cidade e tudo mais. Comparece à cidade, tem toda uma representação da seccional para que convidam, né, os colegas advogados para participarem, para endossarem aqui. E além do desagravo, né, pegando também um pouco, não deixa de existir também um procedimento contra aquela pessoa, exatamente, a autoridade. Mesmo sendo porque tem muitos advogados que acham, mas só foi um desagravo ali na hora, tudo, a OAB, mas ali, independente do desagravo, está tendo um procedimento instaurado. Eu gostaria de lembrar até do primeiro desagravo que ocorreu em Saveiro, foi através do Dr. Darson, que foi a pessoa que gostaria até de ter, eu tenho muita gratidão por conta que me deu a oportunidade de ser presidente nos seus triênios e deu esse voto de confiança à minha pessoa. Um abraço aí, doutor Darson, que com certeza assiste nosso podcast, ele vai assistir com certeza e nos representa lá em Recife, né, que ele está como o diretor de interiorização. Doutor Darson, um abraço. E falando em Darson, não pode esquecer também do nosso atual presidente também, que não pode comparecer hoje, mas a trabalho, né? Natan, nosso atual presidente. Eu agradeço também a confiança e quando me passaram essa responsabilidade de ser presidente da Comissão Prerrogativa, eu disse até, compartilhei com o doutor Ranieri, que tem que ser escolhido a dedos esses advogados, porque de fato a gente quer mostrar um bom trabalho. Eu já apontei o doutor Ranieri como meu vice-presidente, já apontei o doutor Zé Neto como secretário e os demais colegas aqui que eu já falei em relação à participação da comissão, porque é um trabalho sério e árduo, né? Porque assim, o advogado ele vai fazer a defesa do cliente e a comissão prerrogativa vai fazer a defesa do advogado. Sim. Então é uma responsabilidade imensa, mas como eu já falei, a gente tem esse compromisso, a gente tem esse compromisso de fazer presente, a gente tem esse compromisso de representar, a gente tem esse compromisso de fazer com que o advogado ele se sinta confortável, né, em relação à sua violação prerrogativa, que aquilo ali será resolvido, será revertido, enfim, tudo isso aqui que a gente já está falando. Coisa boa, é muito bom saber que a gente pode se apegar a uma comissão para nos socorrer numa hora de um aperto que até muitas vezes pode acontecer de a pessoa nem lembrar isso. Bom, eu posso até citar o meu caso pessoal. Eu nem lembrei na hora, foi tão constrangedor como profissional, uma situação que aconteceu comigo e já aconteceu com outros colegas também, que ao contrário de mim lembraram da comissão e na hora eu não lembrei. Eu lembrei de na OAB depois já para incentivar. A doutora acredita que eu hoje estou presidente por conta de uma violação de prerrogativa. Foi, né? Foi, exatamente. Aconteceu uma situação de violação em que uma servidora quis alterar o tom de voz comigo e eu ali no momento eu senti com a prerrogativa violada por conta da urbanidade, a questão até mesmo da minha própria dignidade, que eu estava ao lado de pessoas ali, advogados e a sociedade em geral. E eu fiz a representação juntamente com o nosso querido eterno Rafael Saraiva. E ali surgiu
a proposta para que integrasse a comissão prerrogativa e Tá vendo depois... aí que surgiu, foi um fruto muito bom, né? Isso, Não foi muito bom o acontecimento, foi muito bom. E aproveitando isso aí para a gente comentar como é que fica o psicológico do profissional, do advogado depois disso, né? Tem a prerrogativa violada ali no exercício de sua função, o cara estudou, o cara se formou, o cara fez, se especializou e numa hora não é reconhecido como um profissional competente, é atingido totalmente, de várias formas, pode ser até fisicamente, que já aconteceu. Com certeza. Então, fica aí uma marca para o resto da vida. Com certeza, e principalmente na jovem advocacia, né? O pessoal que está começando agora, está entrando no mundo do direito na parte profissional, né? Vai ficar extremamente abalado se acontecer uma situação como essa. Fica demais. E a sociedade, a gente está vivendo um momento em que, né, se está comentando muito mais sobre todos os transtornos e todas as dificuldades enfrentadas na sociedade. Tem que ter essa cautela e, inclusive, até uma proposta minha para o doutor Natan, para que a gente crie essa comissão do apoio psicológico ao advogado. Exatamente. Seria ótimo, né? E quem passa pela realidade como nós passamos... Aos pais desestressados, acredito que os advogados são estressados. A menstruação estressante vai ficar marcas na gente, que a gente precisa procurar o profissional habilitado para se cuidar, né? Cuidar da saúde mental, porque eu vejo muito, tirando agora o meu caso de lado, mas em relação às pessoas que nos procuram, os advogados que nos procuram, eu vejo algumas sequelas pós violação de prerrogativas, que algumas pessoas chegam até a entrar em depressão, não quer mais advogar, não consegue mais atender o cliente, não consegue mais peticionar. Uma das profissões mais estressantes que existe. Você, além de resolver seus problemas pessoais, você tem que resolver o problema dos outros. Você ganha dinheiro porque resolve o problema dos outros. E muitas vezes a gente absorve um pouco daquele problema. Como absorver, né? A gente absorve, se envolve emocionalmente. Por mais que a gente tenha na cabeça que a gente está ali para defender o direito, mas a gente é humano, né? O advogado é humano. O advogado vai absorver um pouco, seja de um cliente criminal, seja de um cliente previdenciário. Se apega a cliente. Né? A gente advogado tem coração mesmo. Alguns processos a gente trata como um bebê, né? Para produzir. E realmente. Passa anos, né, doutor? Essa minha preocupação em relação a... O que eu penso assim, complementando aqui o que vocês estão falando em relação a essa questão do próprio cliente, eu penso assim, o advogado ele é tido como a esperança daquela pessoa está sendo, tem o seu direito violado, né? Alguma esperança, alguma voz, enfim. E o advogado ele se sente nessa obrigação, esse dever, na verdade, alguns públicos do advogado em relação à sociedade em geral, para que se faça justiça em relação àquele direito que está sendo violado. Aí você imagina só, o advogado está lá com essa emoção, com essa dedicação ao cliente, e alguma autoridade, porventura, uma situação ou outra, age de maneira desproporcional àquilo que a gente espera de um órgão público e, de certa forma, prejudica, e ali o advogado ele vai se sentir com o seu psicológico abalado, com o seu psicológico enfraquecido. Enfim, eu vejo muito por esse lado. E a gente tem esse compromisso também, que eu sempre dou eu oferto esse apoio, tanto eu quanto os colegas aqui também, oferto esse apoio pós-violação, quer saber como a pessoa está, ligando, entrando em contato, ao procurar a B, até sugerindo, né, procurar a busca por profissionais habilitados. Existe uma carga muito pesada que o advogado carrega, né? Além de carregar sua carga pessoal, de ter que sustentar a sua família, né, e tudo mais. O alvará é verbo alimentado do advogado, e muitas vezes aí tem violado, né? Muita essa questão dos honorários, né? Nós temos que, pegando o embalo dos colegas, né, demistificar realmente isso, porque o advogado ainda hoje, nos dias atuais, ele é visto como a senhora colocou anteriormente, como profissional desleal, né? Então eu aqui parabenizo a comissão também, né, o podcast, que para mostrar à sociedade, né, cada vez mais que nós estamos aqui justamente para fazer uma ponte, né, entre cidadão e a justiça de modo geral, o judiciário, né, seja em todas as suas esferas, porque
O advogado é justamente quem vai trazer essa, né? Quem vai administrar, Isso. com toda certeza. Então, nós não estamos aqui para dificultar a vida de ninguém, né? Mas pelo contrário, nós acaba, de certo modo, assumindo uma responsabilidade muito grande, né? O doutor Zé Neto tocou num ponto muito importante, porque quando são acionados, alguns colegas pensam que a gente já vai chegar lá dando chute em porta, dando grito em autoridade, e não é bem assim, gente, que funciona a comissão de prerrogativa. Um super-herói chega lá, já defendendo tu não vai, todas as tu não vai dar um grito no juiz, não é assim, gente, funciona. A prerrogativa busca o máximo possível, obviamente, ver a situação como de fato está ocorrendo, porque pode ser que ocorra que, de fato, aquele advogado esteja se excedendo ali no seu exercício, mas a gente procura o máximo possível colher as informações necessárias, estar ali como testemunha dessa pessoa no ato de violação da prerrogativa, para que possa ter subsídios, para poder haver uma representação, para poder ver uma ação judicial e assim por diante, né, tomar as medidas cabíveis naquele momento. Ótimo. Está bem explicado. Estamos aí na luta pelas prerrogativas da É isso aí, gente. E as prerrogativas, para não deixar passar em branco, né, que a gente tem que ir sempre para o nosso sistema normativo. A gente inicia lá a prerrogativa no artigo 6º do nosso estatuto, complementando pelos artigos 7º, já foi citado aqui vários exercícios pelo nosso colega Ranieri. Então, busquem ler. O advogado que ele tem conhecimento de suas prerrogativas, com certeza tem um exercício mais leve da sua profissão. E na dúvida, entre em contato com a comissão, como acontece, só repetindo, acontece que de fato acontece, advogados tirando dúvida, eu estou aqui dentro da situação, vou dar até a título de exemplo, vou dizer o pecado, mas não vou dizer o pecado, o nome da pessoa que ligar e perguntar se o membro do judiciário é obrigado a ofertar o contato pessoal para os advogados, né? Então aí a gente vê que não há necessidade, né? A gente já explica, então as pessoas tirou a dúvida dela, né? Então a gente também serve tem essa função também informativa para que as pessoas também não se excedam, né, em relação à busca da sua prerrogativa e ali acaba prejudicando a pessoa em relação não só ao judiciário, mas ali também prejudicar a sua imagem profissional. Exato. E o jovem advogado, né? O jovem advogado que está iniciando agora a carreira, está nos primeiros anos, ainda não tem aquela experiência, o traquejo de lidar, né? Tiver dúvida, procura a prerrogativa, não tem problema, né? O nosso telefone está aberto aí para tirar qualquer dúvida. O jovem advogado, até mesmo um advogado mais experiente que está ali, né? Que eu me lembro muito bem, ainda não era da comissão, mas houve aquela mudança do processo físico para o processo eletrônico. Aí teve uma série de problemas com advogados mais antigos, né, que não estavam tão adaptados e chegavam nas dependências do fórum e era um contratempo, porque não tinham tanto conhecimento ali, né? Até mesmo o próprio servidor também estava se adaptando, aí se sentia violado porque não recebia a informação correta, né? Então, a prerrogativa está aqui também para tirar dúvida. Também está aqui para auxiliar o advogado, mas para conduzir também, né? Em algumas situações, né, Pereira? Né? Isso, a gente encontra algumas situações em que a conversa dali, a conversa de cá vai se ajeitando, né? Vai compondo, e principalmente na jovem advocacia, que vai chegar em determinadas situações que vai ser muito novo para ele. Por exemplo, acompanhar um flagrante na delegacia, um novo advogado não tem tanta experiência, vai querer, e a gente sabe. Aquele medo de falar com o delegado a primeira vez, que doutor falar com o juiz, né, despachar. Despachar com o magistrado, conversar com o delegado ali na situação daquele flagrante, saber como é que vai se portar, né, como vai se portar. Então pode entrar em contato com a gente, pode tirar dúvida, pode ligar, sempre que tiver com alguma insegurança que a gente está. Pegando até a deixa aqui do doutor Ranieri, eu até falei aqui em relação ao contato pessoal, mas a gente sabe dessa dificuldade que a gente tem de comunicação, e também se trata também de prerrogativas, e eu falo a quem está nos assistindo nesse momento que a OAB ela toma providência em relação, porque nós estamos também militando
digamos assim, no mesmo ambiente, a gente sabe das dificuldades. Então, sempre quando a gente encontra essas dificuldades, porque no caso ali o telefone pessoal tudo bem, não pode passar, mas ali a secretaria tem que fornecer, o judiciário tem que fornecer um contato para que o advogado tenha acesso ao sistema judiciário, ao magistrado, né, aos meios de comunicação. E assim da melhor forma possível ali resolver aquela demanda que o advogado está levando. Um dos problemas também que a gente tem, que é muito recorrente, é essa questão do acesso ao magistrado. Então, e temos várias reuniões nesse sentido de conversar com os magistrados. Ainda bem que em Salgueiro a gente não tem muito esse problema, né? Que é o acesso a... E eu também perguntar isso, assim, como é que está o acesso da comissão aos magistrados? A gente tem um bom relacionamento com os magistrados até agora, né? Não teve algo que viesse a ser algo mais grave. Todas as reuniões... Nada demais, assim. Todas as reuniões que fizemos, inclusive com algumas situações de violações graves, que era caso de desagravo, que a gente visualizou ali naquele momento. Na época, o doutor Dácio, junto com a comissão de prerrogativa, tomamos as providências, conversando com o juiz não disse que estava errado, mas voltou atrás da atitude. Então, ele só não disse que estava errado, mas ele voltou atrás das funcionou. E o importante é isso, quem está nos assistindo, a gente sempre bate nessa tecla, que a prerrogativa ela está, em primeiro momento, para dialogar. Não tendo diálogo, aí sim nós vamos enfrentar da melhor forma possível para proteger a prerrogativa do advogado que está tendo a violação da sua prerrogativa. Lembrando que o doutor Ranieri disse também, o jovem advogado e também os advogados que já estão em exercício, sempre está atento, né, a essas atualizações, inclusive agora processual, né, que vai ter inclusive uma live com o doutor, mandar um abraço do doutor Marco Aurélio, né? Dia 22. Vai fazer uma live, também? Ele vai estar aqui no auditório, né? Vai estar aqui. Vai ser no auditório, porque houve uma mudança significativa quanto às publicações e cumprimento de prazo. Sim, dos prazos, né? Entender esses prazos. Falando aí da experiência, doutor Marco Aurélio, né? Mas eu já fui estagiário, doutor Marco Aurélio. Pereira, você... Eu estou chamando ele mais uma carga de experiência, então fica o convite, né, para quem quiser participar, entender dos processos lá, saber o limite, né, de sua atuação, né? Dia 22, né? Dia 22, às 17 horas, aqui na auditória da OAB. Eu já tenho mais de 10 anos de advocacia, né? Então, ainda tá tira por aí, vamos deduzir aí a idade de Marco. Eita. Quando eu comecei a faculdade de Direito, Marco Aurélio já era advogado. Eita, tá uma experiência muito boa. E é importante. Está caminhando então o jogo de Ricardo, o qual também quero saudar aqui do doutor Ricardo, né? Exatamente. Mas é importante também frisar essa questão da jovem advocacia, como o Ranieri já vem tratando aí, que eu vi ele aqui várias vezes, eu entendo a sua preocupação, né, em relação à jovem advocacia, mas é importante falar aqui, né, para que quem for aí estiver dentro desse quadro aí do jovem advogado, que nos procure, que tenha essas informações sobre prerrogativa, porque muitas as demandas, que a maioria das demandas que chegam até a gente vê que 90% se trata de jovem advogado. Porque esse advogado mais experiente, a gente sabe dar o desdobro ali em relação a certas situações. Então nos procurem, a gente vai marcar algumas reuniões, a gente vai marcar formações, a gente está com um compromisso muito bom, uma pauta muito boa para esse ano. E é importante a participação desses eventos do jovem advogado. Então fica o convite aqui para Marco Aurélio e futuramente nós vamos marcar aí para que haja esse treinamento, essa formação em relação também a prerrogativas. É porque a Comissão de Prerrogativas também atua junto com a Comissão de Ética, atua junto com a Comissão de Cursos, né, com a ESA. Então, a advocacia pela subsecional de Salgueiro é muito bem representada. Tenho que puxar a sardinha porque é verdade. A advogada é muito bem representada aqui. Né? Tenho um baita orgulho de dizer isso, porque desde quando eu me iniciei, né, eu sempre me senti muito bem representado. Muito obrigado a todos. Voltando aqui, lembrando da violação de prerrogativa, que ensejou, eu me senti bem representado. E quando eu acionei a prerrogativa, já tinha advogado lá presente para que pudesse me auxiliar
para poder dar uma orientação, ó, cuidado, falar, pô, deixa que isso é engraçado na OAB. Então, isso é importante para que, né, ocorra o procedimento da forma correta e que o advogado não venha se prejudicar. Porque em muitos casos a gente percebe que ali, também falando do próprio advogado, é um excesso do advogado, a gente dá uma orientação, ó, tenha mais calma, né, vamos deixar para resolver isso em outra oportunidade, vamos conversar, vamos dialogar, deixa esfriar, né, para que a gente possa, de certa forma, amenizar a situação. Mas ali não tendo jeito, como eu já falei aqui diversas vezes, a gente leva a representação, a gente vai a seccional para que tome providência em relação àquela violação de prerrogativa, para que seja feito, né, as medidas cabíveis em relação a essas violações. Muito bem, eu queria só pedir aos doutores uma palavra final, um recado final para a gente dar. E eu vou dar também um recado, deixa eu ver aqui, da OAB Prev, que está aqui aproveitando que a gente está encerrando, a OAB Prev. Encontrei com as meninas, o pessoal está aqui fora na OAB e estão fazendo visitas e reuniões durante a semana. Então, pediram para a gente dar esse recado justamente para aquele advogado que tiver o interesse para fazer justamente isso, marcar e conversar com eles na OAB Prev. Aí tá aí o telefone da prerrogativas, não é isso? Isso, o contato da prerrogativa. Tem número novo. O número novo. DDD lá de Recife. Eu queria deixar também minhas considerações sobre o acolhimento de Salgueiro desde que eu cheguei aqui. Eu me formei lá em Recife, comecei a advogar lá e depois vim para cá. E quando eu cheguei aqui, não é muito recifense, com medo de tudo, né? Muito assalto, tudo que eu vi que eu podia andar com o vidro aberto do carro, era uma sensação de liberdade, era uma coisa diferente. E encontrar vocês, os colegas advogados, que eu me senti muito bem acolhida aqui nesta UAB, que não era aqui nessa sede, mas era em outro lugar. Mas já cheguei na eleição, doutor Darcio, né? E mudei para cá, né? Trouxe minha OAB para cá, para Salgueiro. Me senti muito bem representada aqui, muito bem acolhida. Os advogados aqui da cidade são todos amigos, são todos colegas, né? Se tratam muito bem, com muito respeito. Nunca eu soube de nenhuma história, nenhuma conversa que diga que um advogado tal entrou em discussão ou passou por cima de alguém e que a OAB não resolvesse tal situação e se a prerrogativa for acionada, que ela não haja de alguma forma. Então, queria parabenizar desde quando eu cheguei aqui, há um tempinho atrás, lá na primeira eleição lá de Darson, que ele entrou, e que sempre que presidei da OAB, mesmo lá naquela sede pequenininha, sempre esteve à disposição, né? E eu queria também deixar aqui aberto o espaço para as outras comissões que venham para cá, que mostrem seu trabalho, converse com a gente, né? Uma conversa muito boa, esclarecedora, todo mundo gosta, e acompanhem a gente, e deixa aí seu recado. E os recados dos doutores, recado final. Quer começar, Neto? À vontade. É isso, né, pessoal? Queremos aqui agradecer a oportunidade, né, da comissão doutora Gláucia, a subseccional representada pelo nosso presidente, doutor Nathaniel. Quero agradecer o convite, né, aqui do presidente doutor Pereira, da nossa comissão, vice-presidente doutor Ranieri, e reiterar, né, reforçar que nós estamos aqui para acolher e abraçar você, advogado, que está iniciando ou que está no mercado, mas que não tem uma comissão, né? Você que tem dúvidas, mas tem receio também em relação a alguma violação, não se sinta constrangido. A OAB está aqui, como o doutor Ranieri colocou, os outros colegas, está aqui, é uma casa para realmente abraçar e estimular, né, o exercício da profissão. Com certeza, meu recado final é justamente endossando a palavra do Zé Neto, né? Querido colega advogado, componha a nossa comissão, faça parte, engaje-se com as prerrogativas, faça valer o seu direito, faça valer, né, aquilo que o nosso estatuto determina, né, e garante ao advogado, e saiba que você vai ter a OAB à sua disposição, né, vai estar lhe apoiando em todos os seus atos, garantindo a plena advocacia. Isso é um fato, não se acanhe. E também aproveitando que, como o Pereira diz, né, represente, né? Aconteceu, procure-nos, chegue junto, diga, olha, aconteceu isso e com certeza nós iremos tomar as medidas cabíveis. Vamos dialogar,
mas vamos fazer valer o direito do advogado. Vamos fazer valer, né, uma advocacia ativa como nós já temos e vamos garantir que seja garantido, né, a palavra do advogado. O advogado tem que ter voz, vez, né, perante a sociedade. E a prerrogativa está aí para garantir isso. Muito obrigado a todos. Finalizando aqui, gostaria de agradecer o convite da subseção. Obrigado, doutora. Obrigado aos novos colegas aqui que estão aqui também participando desse podcast. E eu finalizo aqui com uma frase que é muito batida, né? Porque é do nosso eterno conhecido Sobral Pinto, que a advocacia não é profissão de covardes. Então não se acanhe, gente, não sejam covardes em relação à questão da denúncia, da violação de prerrogativa, que tem gente que tem a prerrogativa violada e prefere silenciar para não expor muito a sua imagem, mas eu falo aqui que a gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para prestar o melhor auxílio a esse advogado e para que essa situação ela seja resolvida e colocada no ponto final para que não venha a acontecer com outros colegas. A gente sempre conversa sobre isso quando a gente está falando sobre prerrogativas, que ali quando a gente combate uma violação de prerrogativa, pode ter certeza que aquilo ali dificilmente, né, voltará a acontecer. Então a prerrogativa está aqui para apoiar, a gente está de braço aberto também para que as pessoas que querem integrar, principalmente a advocacia, fica aqui o convite. Então entre em contato conosco pelo telefone aqui da prerrogativa, então pelo contato pessoal mesmo, para que demonstre o seu interesse na comissão, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa comissão prerrogativa, fazer vez, fazer representatividade, né, e fazer justiça e fazer valer a prerrogativa do advogado. Obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço, a comissão de comunicação que agradece essa conversa que foi de um total acolhimento, né, para a advocacia. Uma conversa acolhedora, esclarecedora, e a gente só tem a agradecer essa conversa e vai ficar salva, vai ficar no YouTube. E vocês que nos acompanham, sigam, né, se inscrevam no canal, deixe lá o seu gostei, ative o sino e vocês vão receber tudo que tem de melhor na nossa conversa aqui do podcast, sempre, todas as semanas, conversas semanais. Fica o convite novamente, comissões, compareçam, agendem, que vai ser muito bom essa conversa e vai ser de suma importância para a sociedade e para a advocacia. Então, tchau, tchau. Até mais. Ligou? Show! Ei.